الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة. Em nome de Deus, o clemente e misericordioso, que a paz e as bênçãos de Deus estejam sobre os profetas e mensageiros, desde Adão, passando por Noé, Abraão, Isaque, Ismael, Davi, Moisés, Jesus e Muhammad, e sobre seus familiares e seguidores. Caros amigos, caros irmãos, o objetivo desse trabalho é levar um pouquinho do conhecimento do Islã para vocês, para que tenham conhecimento do que é o Islã, qual é o verdadeiro caminho, porque é uma religião que tanto cresce, uma religião que muitos abraçam. O objetivo desse trabalho é levar até vocês o conhecimento e a verdadeira fonte do Islã. O Islã veio para confirmar as religiões e os profetas anteriores, assim também como confirmaram a vinda do profeta Muhammad, que é o último dos mensageiros. Mostraremos a você, caro amigo, que o Islã é uma religião revelada a toda a humanidade, não para uma determinada raça ou nacionalidade. O Islã é uma revelação para toda a humanidade, sem fronteiras, sem localidades, para todos aqueles que querem abraçá-la e segui-la. O Islã é a religião do monoteísmo. Prega Deus único e soberano, o Criador do céu e da terra e tudo o que há entre eles. Deus disse no Alcorão Sagrado, diz, Ele é Allah, o único, Allah, o eterno e absoluto. Jamais gerou ou foi gerado, e ninguém é comparável a Ele. Deus diz a verdade. Bismillahirrahmanirrahim, em nome de Deus, o clemente e misericordioso. Islã, a palavra Islã significa paz, paz entre a criatura e seu Criador, entre a pessoa e o seu Senhor, seu Deus. Se a pessoa está em paz com Deus, consequentemente ela vai estar em paz consigo mesma. E se estiver em paz consigo mesma, ela vai estar em paz com o seu próximo. E aí com o meio ambiente, com o mundo, com o universo. E ela vai ser uma pessoa feliz, porque ela vai estar em constante equilíbrio. E é esse equilíbrio que a religião islâmica, ela determina a paz ou o equilíbrio entre a teoria e a prática. Para a pessoa se tornar muçulmana, ela precisa crer e depois praticar. Então, o primeiro ponto da crença é crer em Deus único. E o primeiro ponto da prática é testemunhar que Deus é único. Qual a diferença entre os dois? É que um está restrito à pessoa, ao seu coração, à sua mente. É uma convicção. A pessoa tem que estar convicta. Então ela crê que Deus é único. Ela acredita nisso. Ela está convencida disso. E basta só se convencer disso? Não. Existe a questão, o outro lado do equilíbrio, que é a parte prática. Então aqui entra a shahada. E os pontos
os pilares da prática são 5. O primeiro deles, que é o primeiro passo da prática, para que a prática esteja correta, coerente com a teoria, é necessário que a pessoa verbalize, e nós chamamos isso de shahada. Shahada é o pronunciamento da crença. Então, é verbalização. Ali eu creio, está dentro de mim, está no meu íntimo, eu creio em Deus único. Creio que Deus é o que me criou e que somente Ele merece a minha adoração. Então, basta isso? Não. É necessário verbalizar isso, e a pessoa ela não precisa necessariamente ir bater de porta em porta ou sair para pregar isso, não. A shahada significa a pessoa, ela mesma, verbalizar, colocar na palavra o que ela tem dentro do seu coração, o que ela tem dentro da mente, essa convicção, e aí ela diz o quê? Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Então aqui eu testemunho que não há divindade merecedora de adoração a não ser Allah. E Muhammad, e testemunho que Muhammad é seu mensageiro. Em nome de Deus, o clemente e o misericordioso. E ser muçulmana é tão fácil como tomar um copo com água. Basta dizer que Deus é único, que Ele não gerou, não foi gerado, e que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é o mensageiro, é o último dos mensageiros. E dizendo isso para 4 ou mais pessoas, você já diz para a sociedade que você é uma muçulmana. Mas no seu coração, você já tem que sentir que essa é a sua verdade, que Deus é Deus, que não se questiona Deus. Deus existe e acabou. Deus é o Criador e nós somos a criatura como tudo. Quando eu fui para Cuba, fiquei um tempo em Cuba e meu irmão aqui foi e conheceu a religião islâmica. E quando eu voltei um pouco depois, no início do ano de 2006, ele me levou alguns livros inclusive publicados aqui por essa instituição, aqui o Centro de Divulgação do Islã para a América Latina. O livro chamava Islã em Foco, li os livros, consegui de prontidão me identificar com muitas das questões colocadas sobre as formas de adoração a Deus, a crença em Deus único, que tipo de relação e a forma que eu vou estar fazendo essa adoração. E isso fez com que, naquele momento, no término das leituras, que eu viesse a me tornar muçulmano. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Testemunho que não há outra divindade a não ser Deus e que Muhammad é seu servo e mensageiro. Meu nome é Pedro. Depois do Islã, me conhecem como Youssef. Conheci o Islã, tive um primeiro contato com o Islã através de um amigo de infância, que somos amigos de longa data e moramos juntos em época de faculdade. E assim que nos separamos, ficamos bastante tempo separado. Esse meu amigo, que hoje, alhamdulillah, é muçulmano, me mostrou o Islã e acabei conhecendo através dele. A princípio, achei a prática muito interessante, achei uma coisa extremamente... Tudo que eu buscava na vida, tudo que as pessoas buscam na vida, o Islã traz como prática, como sociedade, como sistema. E eu me interessei muito e quis falar para as pessoas sobre isso. Mas não sendo muçulmano não fazia sentido eu querer praticar o Islã sem acreditar num Deus como único. E eu sempre gostei do Islã pelo fato da lógica. Então, quando eu quis mostrar que eu não precisava ser muçulmano para ter essa prática, eu falei, vou mostrar de que o Islã tem uma falha, como todas as religiões têm essas incoerências. Alhamdulillah, sou muçulmano porque eu não encontrei nenhuma falha no Islã.
Meu nome é Rose, né? Tenho 3 anos como muçulmana. Conheci o Islã através do meu esposo, né? E assim, para mim aceitar e entender o Islã demorou alguns anos. Quando eu olhava o meu esposo rezar, eu falei, eu jamais vou ser muçulmana, imagina. Eu jamais, eu repetia isso várias vezes. Então, hoje, quando eu me vejo como muçulmana, eu olho no espelho e falo assim, ó, hã? Entendeu? Então, quer dizer, teve um garoto de 7 anos, eu estava varrendo, né, aí fora, ele virou para mim e falou assim, Rose, você sabia que eu conheci Deus com seu marido? Ah, sim. Ah, Rose, porque antigamente eu só conhecia Aparecida do Norte, São Francisco de Assis. Quer dizer, eu achei legal o avanço, né, de você insistir com Deus único e você ver uma criança virar para você e falar, eu conheci Deus com você. Em nome de Deus, o clemente e misericordioso, que a paz e a bênção de Deus estejam sobre o profeta Muhammad e os demais mensageiros e profetas. O quarto pilar do Islã é o pilar do jejum. O jejum é um dos pilares que Deus ordenou aos muçulmanos que jejuassem o mês de Ramadã. O mês de Ramadã é o 9º mês do calendário lunar, onde o muçulmano se abstém de comer e beber da alvorada ao pôr do sol. O jejum ele tem vários benefícios próprios para a pessoa que jejua e benefícios para a sociedade onde ele vive. Os benefícios próprios da pessoa jejuadora, em primeiro lugar, que ele está cumprindo uma ordem de Deus, o Criador. Ele cumprindo essa ordem estará se beneficiando porque se ligará com o Criador e assim Deus Deus ficará feliz com essa pessoa que está cumprindo essa ordem. Também dentre as coisas que o jejuador se beneficia com elas, porque ele teme a Deus com o jejum dele, ele se abstendo de comer e de beber, e se abstendo de falar coisas erradas durante o dia, ou praticar qualquer coisa errada, porque isso pode anular o seu jejum. Assim ele estará se aproximando mais de Deus e se aproximando das boas práticas que todo muçulmano, todo ser humano deve praticá-las e deve alcançá-las, de ser uma pessoa boa e de boa conduta na sociedade onde ele vive. E também, dentre as coisas que podem beneficiar o jejuador, é que a pessoa também, no próprio corpo da pessoa, ele necessita, às vezes, de ficar uns dias para que o próprio corpo do ser humano ele necessita que fique sem comer ou beber por algumas horas para que alivie esse corpo e para que esse corpo se purifique materialmente e purifica também a alma espiritualmente. O jejum também nos ensina e nos beneficia que a pessoa que sente a fome, que sente prazeres que são lícitos ao seu redor e que ele se abstém deles por causa do jejum, ele pode se lembrar dos pobres, dos necessitados, dos famintos que vivem ao seu redor e assim ele consegue fazer a caridade com fé, sabendo que essa pessoa que necessita, ela realmente necessita e ele sentiu aquilo que o pobre, que o faminto, ele sente diariamente. E são vários os pontos que o jejuador ele consegue obter durante o jejum, e a mais importante é a temência a Deus através do jejum. O jejum ele nos ensina a sermos tementes e próximos de Deus e próximos das pessoas, próximos da boa conduta, próximos do necessitado e pobre, de ajudá-los, de ajudar a sociedade onde ele vive, e assim nós conseguiríamos saber que o jejum ele tem vários benefícios. E se nós contarmos esses benefícios, talvez prolongará o tempo, mas esses são alguns dos benefícios do jejuador.
Meu amigo, muito obrigado pela oportunidade. Esperamos que essa pequena explanação tenha levado a você um maior conhecimento da base do Islã. O que é o Islã e por que é a religião que mais cresce no mundo. Convidamos a você a entrar em contato conosco, seja através do site, por uma carta ou em nosso endereço. Ou entre em nosso site e procure um endereço ou um centro islâmico mais perto de você. Muito obrigado mais uma vez. Estamos de braço aberto. Até logo.